Existe um tipo de dor que não vem para te destruir, vem sim para te preparar. E essa verdade quase ninguém aceita logo do começo, porque quando a dor chega, ela não pede licença, ela não explica o propósito e também não avisa quanto tempo vai durar. Ela apenas aperta, silencia, isola, desorganiza tudo o que parecia estar sob controle. Mas é exatamente aí que Deus começa o seu trabalho mais profundo. Nós fomos ensinados a associar a presença de Deus com conforto, com alívio imediato, com portas abertas. Mas a Bíblia mostra algo muito diferente. Os maiores chamados passaram pelos processos mais dolorosos possíveis. Não porque Deus gosta de sofrimento, mas porque o sofrimento revela, arranca, amadurece e prepara de um jeito que nenhum aplauso conseguiria fazer. O processo mais doloroso que Deus usa é aquele que mexe com a sua identidade. Não é só a perda de algo externo, é o confronto interno. É quando você ora e parece que o céu fica em silêncio. Quando você jejua e não vê mudanças imediatas. Quando você faz tudo certo e mesmo assim tudo dá errado. Esse tipo de dor não é castigo, é treinamento. Deus não desperdiça sua dor. Cada lágrima que você dá, chorou nem segredo, cada noite em que você pediu forças para continuar, cada vez que você pensou em desistir, em que você pediu forças para continuar e mesmo assim ficou de pé. Tudo isso está sendo usado para te formar. Existe uma fase em que Deus não muda as circunstâncias porque Ele está mudando você primeiro. E essa fase dói. Dói porque o orgulho é quebrado, dói porque as expectativas morrem, dói porque você percebe que não tem controle algum. Mas é nesse lugar que nasce a dependência verdadeira. A dor com propósito tem efeito específico. Ela tira de você aquilo que não sustenta o próximo nível. Deus não te leva para um lugar novo com estruturas antigas. Ele não confia um novo chamado grande a alguém emocionalmente infantil. Ele não entrega autoridade espiritual a quem ainda reage pela carne. Por isso o processo aperta. Por isso as pessoas se afastam. Por isso as portas se fecham. Por isso o financeiro muitas vezes entra em colapso junto com o emocional. E isso não são coincidências. Quando Deus quer te ensinar a confiar nele, Ele toca exatamente na área onde você se sentia mais seguro. A escassez financeira, quando colocada nas mãos de Deus, não é sinal de abandono, mas é uma escola. É justamente no aperto que você aprende a administrar, a priorizar e a obedecer, a não viver de aparências. É no deserto que o caráter é revelado. Na abundância, muitos se perdem, com certeza, mas na falta, muitos se encontram. O processo mais doloroso também revela quem caminha com você pela fase boa. Quando a dor chega, as máscaras caem. Alguns somem, outros criticam, outros te julgam, outros se afastam em silêncio. Isso também é Deus limpando os caminhos. Nem todo mundo pode te acompanhar aonde Ele vai te levar. Há processos em que Deus cala e te cala. Não porque você não tenha mais voz, mas porque Ele está te ensinando a ouvir o Espírito Santo, a falar menos, a reagir menos, a explicar menos.
O silêncio dói para quem sempre precisou se justificar. Mas o silêncio cura profundamente. A dor com propósito te ensina a esperar sem murmurar. E essa é uma das maiores provas espirituais. Esperar confiando, mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. Esperar sabendo que Deus não se atrasa. Ele trabalha no invisível. Muitos querem o resultado desse processo, mas não querem passar por esse processo. Querem maturidade, mas não querem ser confrontados. Querem unção sem renúncia. Querem colheita sem semente. Mas no reino de Deus, nada é pulado. E Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso nos ensina que sofrer não significa estar fora da vontade de Deus. Às vezes significa estar exatamente no centro dela. O processo mais doloroso prepara você para não se perder quando a promessa se cumprir. Porque Deus não quer apenas te dar algo, Ele quer te sustentar no que Ele vai te entregar. Há dores que arrancam dependências emocionais, outras quebram padrões familiares e outras curam feridas antigas que você nem lembrava mais, mas que estavam moldando as suas decisões. O processo dói porque cura de verdade. Deus usa a dor para te alinhar aos céus, para ajustar a sua visão, para limpar seus desejos, para fortalecer a sua fé, para refinar suas orações. E quando você passa por esse processo, sua oração muda, já não é mais só de pedidos, é de rendição, já não é só cobranças, é de confiança, já não é desespero, é intimidade. Existe um dia, mesmo que agora pareça ser impossível, em que você vai olhar para trás e entender, não com ressentimento, mas com gratidão. Você vai perceber que se não tivesse passado por tudo aquilo, não teria maturidade para sustentar o que Deus tem te dado hoje. O processo doloroso, quanto mais doloroso, te prepara para liderar mais sem ferir, para amar mais sem depender, para prosperar sem perder, para servir sem esperar o retorno. E se você hoje está vivendo um tempo de dor, não se apresse em sair sem aprender. Pergunte hoje a Deus: o que o Senhor está formando em mim? O que precisa morrer para que o novo do Senhor nasça? Deus nunca começa um processo sem intenção de concluir esse processo. Ele não abandona obras pela metade. O que Ele começou em você, Ele vai terminar. A dor tem prazo, o aprendizado fica. E quando esse processo todo terminar, você não será mais alguém que venceu somente uma fase difícil, mas você será alguém preparado, maduro, alinhado, forte por dentro. E o processo mais doloroso que Deus usa é quase sempre o que mais prepara você para viver aquilo que você pediu em oração. Então hoje seja fiel nesse processo. Ele está te levando exatamente para onde você precisa estar. Então, se eu falei muito rápido e você não conseguiu compreender, volte o vídeo e ouça de novo, tá? Eu agradeço a todos que estão inscritos no meu canal, que comentam nos meus vídeos e que dão like, tá? Tudo isso colabora para o crescimento da palavra do Senhor e para que eu possa continuar fazendo sempre mais e mais vídeos. Então, vamos ficar com essa fé de que essa plataforma não vai derrubar, porque hoje em dia está derrubando canais grandes que praticamente não cometem erro e eles inventam. Então a gente tem que confiar
que quando Deus está à frente, nada pode impedir. Mas quando o inimigo consegue, ou o inimigo quer derrubar, ele derruba. Se a gente não permanecer firme e fiel e constante no Senhor. E se você quiser falar comigo no meu WhatsApp, tá? Entre no contato no meu perfil, porque eu tenho outros canais, se esse aqui der um problema, eu ainda tenho outros. Aí, pelo WhatsApp eu consigo avisar todo mundo, tá bom? Fique com essa palavra, com essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.